E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denene, aquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia, todas essas coisas. Tem uma vida no meio desse mentira malucão em 100% de edição, sem corte, sem porra nenhuma. E hoje com sono, hoje cansado, hoje eu estou cansado, hoje é aquele dia é assim, ó, hoje eu estou no meu ápice, no meu limite. Ainda bem que é sexta-feira, porque assim amanhã eu consigo talvez dormir até um pouco mais tarde, porque olha, eu vou te contar um negócio, eu tô acabado. Ah, meu Deus. Bom, hoje é sexta-feira, eu queria fazer com vocês uma rápida reflexão. Não vai ser uma reflexão do cinzento, imagino, mas eu queria fazer só um negocinho que eu tava pensando ontem à noite, enquanto eu tava tomando um vinho aqui, pra aproveitar esses caras da Sabesp que estão fazendo essa porra desde as sei lá que hora da manhã, tá ligado? Mas também é o trabalho deles, né? Descarregar um caminhão de cano. Bom, o que acontece? Ontem eu tava tomando porque assim, ontem teve trabalho espiritualista lá na casa da avó Maria Rosa, né? Eu já estou eu já tô no meu limite do cansaço, a Ana também aqui, de tanto que a gente tá trabalhando. E aí a gente chegou aqui depois, né, dos trabalhos lá, todo mundo podraço, zoado, assim. A gente falou, quer saber, vamos abrir um vinho pra gente dar uma relaxada. Aí a Ana capotou na cama e eu fiquei no computador, fazendo um negócio que eu gosto muito. Eu gosto muito de ver esses videozinhos de stand-up. Eu gosto muito de stand-up, né? Tava vendo ontem, eu gosto muito do Patrick Maia, gosto daquele rapaz que agora esqueci o nome, Thiago Ventura. Gosto do meu grande amigo Paulo Mansur. Aliás, eu queria falar, vamos falar do Paulo Mansur. Ele não é o melhor exemplo que eu quero falar, mas eu só quero dar os parabéns a ele, na verdade. Porque eu sou muito feliz de ser amigo né, por gostar tanto disso daí, eu sou muito feliz de ser amigo de um stand-upper, né? E eu fiquei muito feliz quando eu soube recentemente. Pra quem não sabe, né, Paulo Mansur, ele faz um espetáculo chamado Papo da Banda. Aliás, chamado Humor de Santo. Né, ele tem um canal chamado Papo da Banda e ele faz um espetáculo chamado Humor de Santo. Que é um espetáculo que faz humor sobre Umbanda, né? Não é ofensivo, né? Ele é um bandista, então não é ofensivo, nada disso. É um espetáculo muito legal, eu vi 2 vezes. A primeira vez fui eu, a Ana e a Bibbles, a segunda foi só eu e a Bibbles. Mas toda vez que ele vem pra São Paulo aqui, ele me dá um toque, eu acabo aparecendo lá no teatro pra dar uma olhada. Porque de verdade, eu gosto bastante disso. E agora ele foi pra Irlanda, se eu não me engano, pra Escócia, Irlanda, sei lá, levar o humor de santo, cara. Eu fiquei mega feliz quando eu vi isso no Facebook. Então, Paulão, parabéns pra você, cara, de verdade. Parabéns por isso. Mas voltando, né, eu tava vendo especificamente o stand-up do Thiago Ventura quando eu pensei sobre isso. E por que eu pensei? O que eu pensei, né? Porque assim, o Thiago Ventura, ele faz um stand-up, os temas do stand-up dele é meio sobre a quebrada, né? Ele fala que ele era de quebrada, que ele nasceu e cresceu em Capão Redondo, em Taboão da Serra, né? Que é uma quebrada, não sei o que lá. E aí ele conta as histórias dele a partir disso, né? Então por que eu tô falando isso? Porque eu acho que pra mim, o humor, nesse caso, é o melhor exemplo daquilo que eu sempre venho falando pra vocês, sabe? Porque ele conseguiu pegar situações que... Eu não sei qual que foi realmente a vida dele, tá? Mas pelo que ele fala, ele conseguiu pegar as lições ou os obstáculos, mais precisamente, que a vida impôs pra ele, né? O lugar que ele nasceu, as dificuldades da vida dele, né? Nossa, quando eu comprei um carro, não sei o que lá. Então ele consegue pegar isso e transformar no combustível pra profissão dele, né? Pra coisa que ele faz. Eu acho isso muito legal em algumas pessoas. Eu acho que isso não é à toa que hoje em dia ele é um dos grandes stand-uppers aí do Brasil. Não é opinião minha, né? Os maiorzões lá pararam de fazer stand-up, né? O Rodrigo, o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili,
Eles foram para outras questões, e essa nova geração do stand-up aí tá bem representada pelo Thiago Ventura. Então eu acho que o humor ele escracha aquilo que eu falei pra vocês, sabe? É claro que eu tô fazendo uma análise aprofundada de um espetáculo de humor, né? O que não se deve fazer nunca. Mas eu acho que o pegar as suas dificuldades e transformar no combustível que você tem pra fazer coisas melhores, eu acho fenomenal, sabe? Eu acho que é isso que tem que mover o ser humano. Ontem eu tava conversando com a Ana e eu tomei uma bronca nesse nível. Pra vocês verem que eu também não sou perfeito, né? Eu falo pra todo mundo aqui, não, vocês têm que pegar as suas dificuldades e transformar em coisas boas, né? Vocês têm que lutar pra vocês tirarem as dificuldades. Já falei aqui na sexta-feira do feriado aí, no vlog Diário 220, eu acho, que um rapaz veio aqui que tinha dificuldade de escrita. Eu falei pra ele, não, mano, você tem que ir, você sabe que você tem essa dificuldade, você não tem que aceitar isso, mano, você tem que estudar, você tem que ir além. E a Ana me deu uma bronca no mesmo nível, né, porque a Bedart tá pra fazer alguns clientes que talvez sejam, tá pra fazer alguns clientes internacionais aí. E aí ela falou, mano, você tem que aprender inglês, né? Acho que você tinha que começar a se mexer aí de verdade pra aprender inglês, né? E eu, como todo... falei, vou lá. Vou mesmo. Bom, era isso que eu tinha pra falar. Essa era a minha pequena divagação. Como eu falei, não era uma divagação hoje do cinzento. Só queria trazer isso pra vocês, que eu achei... foi uma percepção legal. Vamos pras perguntinhas. Boa noite, Nino. Tenho uma outra curiosidade. Você acha possível alguém já nascer com vício, tipo de vidas passadas? Eu acho. Ó, tem uma lenda espírita que fala o seguinte, que eu não sei onde que eu li isso, tá? Mas eu acho que faz até um certo sentido. Ele fala o seguinte, ó, o espírito, quando encarna, então eu vou pular observações fetais, tá? Porque realmente não dá pra se saber em que momento que o espírito se une ao corpo no feto ali, sei lá. Mas assim, a partir do momento que o bebê nasce, que a gente sabe que tem um espírito ali, a gente entende, né, que tem um espírito ali, existem fases de acoplamento no espírito no corpo, tá? Eles falam isso meio para justificar a debilidade do corpo, tá? Quando você é um bebê, você é uma massa de carne que não faz muita coisa, né? Então eles falam o seguinte, que na primeira fase da vida, na infância, o espírito ele ainda não está fixado ao corpo, ao corpo de carne. Ele passa por um processo até que isso aconteça. E isso vai acontecer, na verdade, lá pelo fim da fase trickster, né? Que é o fim lá pelos 13, 14. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você trazendo algum tipo de vício com você, isso só se manifestará aos 13, 14, né? Porque aí é quando você realmente toma conta do seu corpo, porque aí o adolescente tem aquela maluquice toda na cabeça, né? Ele muda. O espiritismo diz que isso acontece porque até então o corpo era soberano no espírito, mas a partir desse momento o espírito passa a ser soberano no corpo. Então até esse momento o espírito tinha condições de aprender coisas novas oriundas dos pais. Depois daí é o espírito com todo o seu moral, seu caráter já trazido, que colide com aquilo que ele aprendeu com os pais. Então isso justificaria, por exemplo, o aparecimento de certos vícios na adolescência. Não sei se é verdade, tá? Eu tô só dando uma teoria, uma tese pra vocês aí. Nino, poderia falar sobre o tema medo? Qual a influência dele na nossa vida? O medo do sofrimento, perda de pessoas queridas, de violência, da morte, já seria em si um sofrimento? O que fazer para evitar e diminuir esse sentimento? Pessoa, na verdade, o que eu posso falar pra você sobre medo não tem nada a ver com espiritual, tá? Ou tem pouco a ver com isso. O medo, ele advém de uma alteração genética que a gente tem. Eu não tô falando besteira, tá?
Que é assim, ó. Como é que o medo foi trabalhado ao longo das gerações, né? A gente tinha antepassados aí que eles viviam meio que no meio do mato, né? Compartilhando espaço com bestas selvagens, e eu não estou falando da peteca. Então é assim, quando esses antepassados viam a moita se mexendo, eles tinham duas opções. Ou eles corriam, ou eles iam lá olhar. No caso daquela moita estar se mexendo por causa de um predador, então um leopardo, uma onça pintada, um Todd, sei lá, um chimpanzé, um gorila, que não são predadores, mas são territorialistas, esse cara morria. Porque o ser humano não é uma máquina muito efetiva de trato na natureza, né? O humano tem um cérebro e só. E ainda nem é muito bom assim. Mas o que correu sobreviveu. O que correu passou seus genes adiante. O que morreu se fudeu, né? E isso tem uma série de implicações, tá? Porque, por exemplo, você quando come um determinado alimento em excesso, você passa mal. Não sei se vocês já perceberam isso, mas naturalmente você passa a recusar esse alimento depois. Principalmente se você vomita. Você come pizza, adoro pizza, aí você vai se empanturra num rodízio, se empanturra de pizza que você chega a vomitar, volta e come mais, sabe? Isso te faz mal, aí a gente fala que enjoou, a gente nunca mais come. E isso é passado adiante, né? Isso altera um pouquinho nossas informações genéticas aí, e a gente passa, e o medo é assim. Então, na verdade, por que você deixa de se apaixonar depois... Você demora a se apaixonar depois de ter uma desilusão amorosa? Porque aquilo te fez sofrer. Na verdade, o medo é a constatação de que isso te trará sofrimento de alguma forma. Tá? Como você acabar com isso? Tem medos que são bons a gente ter. Não é todo medo que a gente tem que acabar, não. Nesse caso de sofrimento por sentimento, o melhor jeito de você acabar com isso é se permitindo sentir de novo. Assim como o melhor jeito de você acabar com o medo de altura é você confrontando a altura. Você acaba com os seus medos confrontando o medo, tá? Nino, vocês viram que eu tô devagar hoje, né? No terreiro que... Aliás, gente, eu preciso antes de ir pra pergunta, agradecer muito a vocês todos aí, tá? Eu já falei há uns vlogs atrás que eu admiro muito os usuários, os inscritos que eu tenho aqui. Eu tenho muito orgulho dos inscritos que eu tenho de verdade. E eu tenho visto ao longo dos últimos dias que eu tô falando, vocês estão me vendo aqui, vocês estão vendo que eu tô zoado, né? Vocês estão vendo que eu tô podre. É assim, não se preocupem, eu tô podre por um motivo muito bom, que é a minha empresa está trabalhando, né? A empresa está funcionando, tem trabalho chegando, então são coisas muito boas. Mas eu tenho visto que vocês têm comentado aí, primeiro agradecendo muito o esforço que eu faço, né, de ter vídeos. Na verdade, esses vídeos aqui, principalmente vlog diário, eles são meio catárticos, assim, eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá prazer em fazer. Então eu também agradeço a vocês por me assistirem. E algumas pessoas têm agradecido esse tipo de coisa e têm, né, me aconselhado, não, vai descansar, relaxa um pouco e tal. Cara, de verdade, vocês são fodas, assim, eu acho que aqui, ó, eu vou falar mesmo, eu acho que o canal do Nino Denani é o canal com os inscritos mais legais do Brasil. Porque eu não conheço muito vlogger estrangeiro, tá? Então eu acho que vocês são os caras mais legais da internet brasileira. Filho da puta de cara do pão. Acho que eu vou fazer uma campanha. Porque assim, o cara ele não passa buzinando, ele passa e para aqui e buzina, vocês perceberam?
E agora ele tá na contramão voltando, de moto. E numa curva, essa rua aqui é uma curva, é uma mão única, e o cara tá de moto voltando. Se vai um carro de lá na curva, ele não vê. E aí se ele bate no carro, a culpa é do motorista do carro. Por quê? Bom, então, muito obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm demonstrado aí, tá, gente? De verdade. No terreiro que frequento, usamos Contregum na quaresma e no mês de agosto. O nosso dirigente afirma que no mês de agosto ocorre uma baixa de energia, por isso devemos usar a pulseira. Porém, não consegui entender claramente por que isso ocorre somente nessa parte do ano. Teria alguma opinião? Nenhuma. Eu nunca ouvi falar disso. Eu não consigo nem... Desculpa, mas eu não consigo nem... Pergunta pra ele, velho, e descreve aqui pra mim, porque eu também quero saber. Então eu também posso... Eu adoro essas perguntas, né? Que, tipo, elas partem do nada. Então eu também consigo alterar os níveis no centro de prazer e de dores acordado. Isso aqui é referente a um vídeo que eu falei da paralisia do sono, que eu falei que o nosso cérebro, quando a gente está dormindo, desliga as terminações nervosas, inclusive alguns centros de dor e prazer que a gente tem. Pessoas, sim, o Padre Quevedo fazia isso. Não sei se vocês conhecem, né, porque eu sou velho. Procura aí, Padre Quevedo. Ele era um padre que desmistificava. Ele fazia na Globo o que eu faço com vocês aqui, tá? Ele desmistificava muita coisa. Ele que falou, não existe, né? E ele mesmo pegava o braço dele lá e enfiava uns espetos no braço, assim, pra provar que isso não tinha nada de paranormal. Isso daí era só um controle sobre seus centros de dor e prazer. Isso é possível, sim. Bom dia, parça! Fala aí, parça! Falando em quebrado. Eu estava vendo um vlog seu antigo que fazia junto com a Ana Lídia na praia, e você fala neste vlog sobre casca, um corpo sem espírito, que é muito procurado nos meios ocultistas. Então minha dúvida é, que utilidade... Primeiro, ele não falei que ele era muito procurado, eu falei que ele era muito raro. Eu não acredito na existência disso. Que utilidade tem um corpo sem espírito? O que o mago poderia fazer com uma casca? Ele poderia, por exemplo, conjurar um demônio para tomar conta. Um demônio no sentido de... Não no sentido cristão, né? Um demônio no sentido de espírito, né? De pessoa que está morta. Ele poderia conjurar um golem, por exemplo. Pro judaísmo, né? Ele poderia conjurar um golem para tomar conta do corpo e virar um soldado para ele, alguma coisa assim. Ou, em teoria, trazer de volta alguém que morreu naquele corpo ali. Você falou que... outra coisa que você falou que me deixou muito intrigado foi que você já presenciou uma pessoa que morreu incorporada. Não, eu não presenciei... Cara, eu não presenciei, eu ouvi histórias. Então, acho que a Ana presenciou, eu não. Então me surgiu uma outra dúvida. Ela morreu por causa da incorporação? Se sim, não, ela teve um infarto. Ela teve um infarto enquanto incorporada. Eu acho. Eu não tava lá. Ó, sem fazer menos de você, tá? Eu só quero te usar de exemplo. Mas é por isso que eu tenho tanta dificuldade em tratar de assuntos de formas mais profundas aqui. Que inferno. Porque eu não... Tá vendo? Às vezes eu falo alguma coisa, eu provavelmente é deficiência minha, tá? Eu falho na hora de explicar as coisas. Mas as pessoas entendem as coisas de formas muito particulares, né? Eu nunca falei que eu presenciei a morte de uma... pelo menos que eu me lembro, porque eu não presenciei mesmo a morte de uma pessoa incorporada, mas eu já ouvi falar, a Ana presenciou, se eu não me engano, tá? No terreiro que ela ia e tal. Então, eu não estou falando, provavelmente fui eu que falei alguma coisa que te deu a entender isso. Mas é justamente por causa desse tipo de coisa que eu não faço
Nino, como é que me ensina a fazer isso? Ensina a fazer. Não ensino. Por causa disso, porque a pessoa não vai entender direito, sei lá. A última de hoje, que hoje eu tô de câmera lenta aqui. Boa noite, Nina. Mais uma vez, parabéns pelos vídeos. Sucesso sempre. Obrigado, pessoa. Gostaria de saber sobre os efeitos positivos e negativos sobre fotamecos. Exemplo do bom uso, do tal e do mau uso do mesmo. Forte abraço. Manda um alô pra galera da Paraíba. Alô, Paraíba! Alô, Paraíba. Tio Nino chegou, trazendo alegria pra você, pro vovô. Cara, meu pai. Eu já falei isso um monte de vezes aqui, cara. Não dá pra eu falar os efeitos negativos de uma magia. Não dá, porque são diversos, são vários. Qual que é o efeito negativo de você acordar, cara? Você pode morrer, você pode ter um ataque cardíaco, você pode bater a cabeça na mesa e ter um derrame, você pode, sabe, sei lá, tem muita coisa que pode acontecer aí de negativo com um simples momento de você acordar. Imagina você fazer uma magia, né? Então eu não consigo, tipo, falar pra você os efeitos negativos de usar uma magia, seja ela qual for, tá? É bem difícil fazer isso. Entretanto, eu tô entendendo negativo e positivo aqui que você tá falando, como funcionou ou não funcionou, tá? Não sei se é isso que você quer dizer, mas foi o que eu entendi. O efeito positivo, pelo menos pra mim, o efeito dos fotamecos é o controle do tempo. E eu sei que muitas pessoas vão entender esse controle do tempo como? Você vai fazer o tempo ficar mais... Você vai mudar o tempo. Então tem até um camarada que colocou essa questão lá. Se um cara corre a 50 km por hora, duas pessoas correndo a 50 km por hora, uma com fotamecos, quem chega primeiro? Né? Os dois chegam juntos. Porque na verdade não é essa a questão. O tempo ele é uma grandeza, cara. Embora seja física, ela parte muito do princípio da relatividade, tá? Muito mesmo. Porque inclusive quem controla o tempo é a gravidade né, que está ali. A gravidade controla o tempo. Então, por exemplo, na estação espacial que está orbitando a Terra, o tempo lá passa mais devagar do que aqui, porque lá tem menos gravidade. Na Lua, o tempo passa mais devagar. Se você quiser saber, num avião, o tempo passa mais devagar do que na Terra, tá? Quanto menor a gravidade, mais devagar o tempo é. É isso que dá a questão de viagem no tempo do Einstein, né? Que você pode contornar um buraco negro e você vai viajar para o futuro. Por quê? Porque buracos negros são maciços. Como eles têm uma massa muito grande, tem uma gravidade muito grande, então o tempo lá passa muito mais rápido. Só que o tempo, ele também, para nós seres humanos, que temos o cérebro, temos uma consciência e a gente consegue pensar a respeito das coisas, o tempo varia de acordo com a sua experiência. Então, por exemplo, se você está se divertindo muito, o tempo passa muito rápido, sua percepção do tempo é muito rápida. Se você está fazendo uma coisa muito chata, sua percepção do tempo é mais lenta, então o tempo demora mais a passar. Na verdade, o Fotamecos ele vai alterar o tempo nessas questões para você, tá? De diversas formas. Então ele vai fazer você ficar mais focado para terminar uma tarefa, e aí vai parecer que você fez muita coisa em pouco tempo, mas na verdade você só fez a coisa efetivamente falando. É isso, tá? Não vai... Se usar um relógio, o tempo vai muito diferente de você do que para as outras pessoas. É uma forma muito alegórica de falar isso, tá? Então é assim, eu faço, X trabalhos por dia, né? Então, em 8 horas eu realizo X quantidade de trabalho. Quando eu uso o Fotameco, eu consigo fazer X vezes 2, 16, né? Em vez de fazer X em 8 horas, eu faço X em 4 horas. Mas isso não quer dizer que o tempo vai se estender ou vai se comprimir. A minha percepção dele é que vai. Então, porque eu estou mais focado, seja porque eu estou mais, sei lá, empolgado, enfim, tem uma série de coisas, mas é a percepção do tempo que você tem, não é o tempo em si. O tempo você não muda, né? O tempo depende
dessa grandeza física que a gente chama de gravidade. Então você não mexe na gravidade da Terra pra mexer o tempo, sabe? Entendeu? Porra, 25 minutos. É isso, gente. Eu vou parar por aqui. Me desculpem o ânimo hoje, mas hoje realmente tá difícil a coisa. Hoje realmente o negócio tá dose aqui, tá dose. Hoje eu vou me arrastar pelo dia. Ai, mas vamos que eu vou me arrastar, mas me arrastando ou não, eu tenho que fazer muita coisa. Beleza? Espero que vocês tenham de verdade um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira, se vocês forem beber, não dirija. Se vocês forem dirigir, não beba. Vai de Uber, né? Vai de táxi. Agora o 99 Táxi tá fazendo também algumas coisas que estão quase igual ao Uber. Divirtam-se. Vão pecar. Né? Que esse negócio de só ser bonzinho, de fazer, né? Isso aí não tá com nada não. Você tem que pecar também, tem que errar, tem que dar suas cabeçadas, tem que sofrer por amor, tem que sofrer enfim, por tudo aí. Beleza? Então, até segunda. Abraço.